Olá, eu sou Marise Nogueira, atriz, e em 2001 eu comecei a confeccionar máscaras teatrais. A princípio para o meu próprio uso, porque eu já trabalhava como atriz com a linguagem da máscara teatral, e também para os espetáculos nos quais eu participava como atriz. Mas no decorrer desse tempo eu fui recebendo pedidos para confeccionar máscaras para outras produções, outros espetáculos. E eu fui me aprimorando cada vez mais nessa técnica. E isso acabou virando uma importante atividade profissional para mim. Em 2015, eu e a atriz e diretora Flávia Lopes criamos o Ateliê Gravulo. E no Ateliê Gravulo nós confeccionamos também muitas máscaras em parceria para vários espetáculos, várias produções de teatro e de cinema. Nesse vídeo oficina, eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência, dar algumas dicas que eu acho que são interessantes tanto para quem está começando a confeccionar uma máscara, quanto para quem já tem experiência. E esse vídeo é uma contrapartida para o projeto contemplado no edital Cultura Presente RJ, Lei Aldir Blanc. Eu espero que vocês gostem. A técnica que eu vou utilizar é a técnica da cartapesta, desenvolvida pelo artista plástico italiano Donato Sartori. Vocês vão perceber que esse processo ele é feito de etapas. E a primeira dica que eu dou é de que cada etapa dessa seja desenvolvida da melhor forma possível. Quanto mais a gente aprimorar e desenvolver bem cada etapa, a próxima vai ser mais fácil e o trabalho vai fluir muito melhor. Bom, para começar a escultura, existe um processo anterior que é a definição da máscara. Então, nesse momento, é o momento de buscar inspirações, buscar definir o que vai ser essa máscara, nos mínimos detalhes. Se for um personagem, é importante que esse personagem esteja muito claro, muito definido, com todas as suas características bem definidas. Se for uma máscara abstrata, por exemplo, é importante que você tenha a imagem dessa máscara muito clara. O ideal é que seja feito um desenho antes de partir para a escultura. E para começar o desenho, primeiro vocês vão marcar as medidas do rosto de quem vai usar a máscara. Porque tendo essas medidas no papel, fica muito mais fácil de conferir na hora de fazer a escultura. Essas medidas são importantes porque a máscara não pode ficar menor do que o rosto de quem vai usar. As medidas mais importantes, as medidas básicas para começar a escultura são a distância entre as pupilas, não sei se está dando para ver aqui. Você vai tirar essa medida com um compasso e passar essa medida para um papel. A largura do rosto, que é medido mais ou menos na altura das orelhas. O tamanho vertical da máscara, que pode ser, se for uma meia máscara, do meio dos lábios até o final da testa. Ou, se for uma máscara inteira, do início da testa até o final do queixo. A profundidade da máscara em perfil, que é medida da ponta do nariz até o início da orelha. Para fazer esse desenho da máscara, o ideal é que vocês usem uma folha de papel A3, que ela é maior e vocês vão ficar mais livres para fazer uma máscara maior, fazer cabelo, fica mais livre para o desenho. Principalmente se vocês gostam e têm facilidade para desenhar. No meu caso, eu usei uma folha de papel A4 porque a máscara que eu estou desenhando ela não é grande. Então, ela cabe certinha e não tem muitos detalhes. Vocês podem começar o desenho fazendo o contorno da máscara toda e depois vocês vão começando a delinear todas as linhas, boca,
todas as linhas de expressão. Quanto mais detalhes vocês tiverem no desenho, melhor. Se vocês não tiverem facilidade para desenhar, como é o meu caso, não tem problema. O desenho não precisa ficar perfeito, não precisa ficar uma obra de arte, porque, na verdade, esse desenho é uma referência. E é importante que vocês tenham essa referência na hora de fazer a escultura. Porque no desenho vocês podem apagar, podem ir tentando aproximar o máximo da ideia que vocês têm da máscara. Uma boa máscara teatral, ela precisa ter movimento. Ou seja, é bom que ela tenha linhas pequenas, linhas grandes, volumes grandes, volumes pequenos. Isso tudo vocês podem experimentar no desenho. É nesse momento que vocês começam a materializar a ideia que vocês têm da máscara. Então, para isso, se vocês quiserem também usar inspirações, buscar imagens de livros ou imagens que vocês gostam, que vocês acham que tem a ver com a máscara que vocês estão idealizando, isso é muito bom. Quanto mais completo esse desenho tiver, volto a dizer, melhor. Isso inclui as cores, a pintura que vocês vão fazer e até a textura da máscara. Porque a pele, né, da máscara, vamos dizer assim, ela pode ter texturas diferentes. Então, isso tudo vocês vão experimentar nesse momento, no momento do desenho. Vocês podem fazer 1, 2, 3 desenhos até chegar o mais próximo possível do que vocês imaginam dessa máscara. É bom também que antes de vocês terminarem o desenho, vocês confiram aquelas medidas iniciais do rosto. Agora que vocês já têm o desenho ou a imagem e as medidas, já podem começar a escultura, que na minha opinião é a etapa mais importante, porque é a escultura que vai determinar o que vai ser a máscara. E para mostrar um pouco desse trabalho, eu vou iniciar a escultura de uma máscara baseada nessa máscara balinesa, porque as máscaras balinesas são incrivelmente teatrais. E vocês vão perceber que a escultura que eu estou desenvolvendo não é uma reprodução dessa máscara, mas é inspirada nela, é um referencial. Então vamos começar o processo da escultura. Para trabalhar na escultura, você vai precisar de argila, um borrifador, porque é muito importante estar sempre hidratando a argila para ela não rachar, e desses instrumentos, que são as estecas. São instrumentos próprios para escultura. Eu gosto muito também de trabalhar com cartão. Essa escultura vai ser feita na argila. Você pode optar por ter uma base como essa, que é feita em gesso. É o molde do meu rosto, nesse caso, é o meu rosto feita em gesso. Mas você pode fazer a escultura sem isso também. Você pode utilizar um bloco grande de argila e trabalhar em cima desse bloco. Eu costumo começar a escultura colocando a argila para formar os volumes que eu considero mais importantes na máscara. Por exemplo, nessa eu comecei pelas bochechas e pelo nariz. Mas vocês podem também fazer uma camada básica de argila na máscara toda e assim seguir formando os volumes. O importante é que vocês coloquem sempre mais argila
do que a máscara exige. Porque no momento que vocês estiverem esculpindo, vocês vão retirando a argila. Então é sempre bom, se vocês vão fazer um nariz, imaginar a quantidade de argila para esse nariz muito maior do que o tamanho final do nariz. Nesse primeiro momento, vocês podem usar as mãos, mas depois é bom que vocês usem os instrumentos. Porque os instrumentos, as estecas, é que vão definir melhor essa escultura, definir as linhas. Com o dedo, vocês não conseguem fazer linhas finas, por exemplo. E são essas linhas que vão dar o movimento da máscara. Então, é importante que elas sejam bem definidas. Aqui um exemplo de um lado da máscara já alisado, já mais definido, e o outro ainda precisando de bastante trabalho. Esse momento de alisar a máscara e definir as linhas é bem trabalhoso e exige paciência, mas é muito importante. Depois de terminada a escultura, vocês vão fazer uma aba em volta dela toda para facilitar na hora de fazer a forma em gesso. Essa aba pode ser feita da argila ou então vocês podem usar pedaços de acetato, como vocês vão ver mais à frente. O importante é que essa aba esteja bem rente à escultura, não deixando nenhum espaço por onde possa passar o gesso. Outra coisa importante, no caso de vocês usarem uma base de gesso, como a que eu usei aqui, é que vocês precisam passar vaselina, vocês vão usar vaselina sólida, nesses espaços, em qualquer espaço onde esteja exposto o gesso da base. Porque o gesso que vocês vão jogar por cima da escultura, ele não pode ficar em contato direto com outra parte de gesso. Depois da escultura finalizada e depois que vocês já fizeram a aba em volta de toda a escultura para receber o gesso, nós vamos para a próxima etapa, que é uma etapa que exige muita atenção, que é o momento de fazer a forma negativa da máscara em gesso. Vamos ver como preparar esse gesso. A quantidade de água que você vai utilizar é mais ou menos a metade da quantidade de pó de gesso, mas isso pode variar. Então, você vai colocando o gesso na água, polvilhando bem, para que ele não empedre. E a quantidade, a hora de parar de colocar o gesso, vai ser quando você começar a observar pequenas ilhas que se formam acima do nível da água, dessa forma. Aí é o momento de parar de colocar o pó. E aí vocês vão esperar alguns minutinhos para a água absorver o gesso. Vocês vão perceber que todo esse processo de preparação do gesso precisa ser feito com certa agilidade, porque o gesso pode endurecer rapidamente. Então, vocês vão mexendo o gesso com cuidado para não formar bolhas de ar, porque isso pode formar buracos na forma, até que ele fique bem homogêneo, mas ainda líquido, de forma que possa escorrer da colher. E aí você já pode começar a colocar o gesso na escultura. Vocês vão cobrir toda a superfície da escultura com uma camada de gesso ainda líquida. Vocês vão colocando o gesso com todo cuidado e soprando para dissolver as bolhas de ar. E vocês vão cobrir toda a superfície da escultura. Depois vocês vão esperar o gesso ficar pastoso
para que vocês consigam completar a forma. O gesso deve cobrir a escultura até mais ou menos 2 dedos acima do nariz, para que a forma fique bem resistente. Uma coisa bem importante de se observar quando forem retirar a forma de gesso de uma escultura, no caso essa daqui é a máscara, mas imaginem que isso aqui seja uma escultura. Em alguns casos, a forma de gesso, a forma negativa de gesso, ela vai precisar ser dividida ao meio. Por quê? Para facilitar a retirada da máscara depois. Porque ela pode ter alguns ganchos. O que são ganchos? São partes da máscara que vão prender o gesso. Então, imagine que vocês vão tirar o bloco inteiro de gesso daqui de cima. Na hora que vocês forem puxar, o gesso vai ficar preso aqui, por exemplo, nessa aba, nessa entrância aqui. Tá vendo? Vai entrar gesso aqui dentro, na hora de vocês puxarem, ela não vai sair, porque ela vai ficar presa. Então, nesse caso, vocês vão precisar fazer dividir a forma ao meio. Dessa forma, essa divisão ela pode ser feita com os quadradinhos de acetato ou com a própria argila, mas é importante que ela esteja em todo o comprimento da máscara, do início ao final da escultura. Eu vou mostrar nessa outro exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui é o exemplo de uma forma de um nariz, que eu fiz uma forma dividida de um narizinho. Isso aqui dentro é um nariz. Eu tive que fazer dividida também para facilitar. Então, o que vocês vão fazer? Imaginem que o nariz está aqui embaixo, né? Vocês vão colocar, vão fazer a divisão no nariz, vão colocar o gesso por cima e aí, depois que secar, que estiver bem sequinha, vocês vão passar a vaselina aqui nessa parte toda, essa parte todinha aqui, tá? Porque o gesso, ele cola no gesso. Então, vocês têm que isolar essa parte da emenda todinha, passar bastante vaselina, ó. Passa nela toda. E aí, vocês vão fazer a outra camada de gesso em cima do nariz. Assim, dessa forma. Ela vai ficar bem encaixadinha. Quando ela estiver toda dura também, aí vocês vão fazer, ela vai ficar solta, ela vai ficar soltando, né? Então, vocês vão fazer alguns buraquinhos com um instrumento. Vão passar vaselina em todos esses buraquinhos e também em toda essa superfície para poder fazer uma outra camada de gesso. E aí ele vai ficar bem encaixadinho. E aí você vai esperar secar, vai colocando gesso, passando gesso aqui, esperar secar. E aí depois você tira e vai ser muito mais fácil de tirar essa forma. Depois que vocês cobriram toda a escultura com o gesso, vocês vão esperar o gesso secar bem. Quando ele estiver bem sequinho, bem durinho, vocês vão separar essa forma de gesso da escultura. Esse processo pode ser um pouco trabalhoso, dependendo da máscara. Mas o importante é que ele seja feito com muito cuidado para não machucar, para não danificar a forma de gesso. As formas negativas de gesso são bem resistentes, duram bastante e com elas vocês podem reproduzir quantas máscaras quiserem. Bom, depois de retirada e lavada a forma, e é importante lavar com todo cuidado, de preferência com uma esponjinha, alguma coisa macia, para não arranhar a forma, porque qualquer arranhãozinho vai aparecer na máscara. Bom, depois de feito isso, a gente vai começar o processo de empapelamento da máscara.
Para isso, vocês vão precisar de papel jornal comum. No caso, esse é uma folha de um bloco de papel jornal. Papel craft, que é um papel um pouco mais grosso. Entretela Escócia, que é essa daqui. É uma que é toda furadinha e ela já vem engomada. Ela já vem com uma cola própria dela. E ela deixa a máscara bem durinha, bem resistente. Essa tela é um pouco difícil de ser encontrada. Está cada vez mais difícil no mercado. Então, ela pode ser substituída também pela atadura, que vocês encontram em qualquer farmácia. Mas essa entretela é melhor, porque ela deixa a máscara mais durinha. Vocês vão precisar também de pincéis batedores, que são esses aqui. Eu chamo de pincéis batedores, mas pode ser que eles tenham outro nome. Vocês vão precisar também de um pincel comum para cola, cola branca, que vocês vão colocar num potinho e diluir com um pouquinho de água, bem pouquinho. Um pote com água para umedecer o papel. E um tecido para tirar o excesso de água do papel. Essa é a primeira camada. Vocês vão pegar o papel jornal, cortar com a mão, porque é importante que essa divisão não seja feita com tesoura para não marcar. Vocês vão molhar o papel. É bom que ele fique bem molhado, bem úmido, para que ele possa aderir à forma. Vocês vão batendo bem com o pincel batedor, para evitar que fique qualquer bolha de ar entre o papel e a forma. É importante que ela fique bem aderida. Dessa forma, ele vai ficar bem presinho. E aí vocês vão pegando os pedacinhos de papel, vão colocando sobrepostos. Cuidado para não ficar nenhum espacinho sem papel. Vocês vão batendo bem. É importante também observar essa aba, bater bem a aba, porque às vezes, se essa aba não fica bem presinha, entra ar. E aí vocês vão fazendo isso na máscara toda. Vocês vão batendo bem em todos os cantinhos, nariz, olho. É importante que o papel fique bem lisinho. E aí vocês vão passar a cola nessa camada toda de papel jornal. Por isso que é muito importante observar se não ficou nenhum espacinho sem papel. A camada de papel craft também é feita com papel úmido. A diferença é que agora vocês vão poder fazer pequenos cortes em volta do pedaço do papel, na borda do papel, porque isso vai facilitar o ajuste dentro da forma. E aí vocês vão passando a cola em cada pedacinho do papel e colocando na forma. Vocês podem sobrepor um pedaço de papel no outro, sempre batendo bem na aba e em toda a forma. E agora vamos para a camada de tela, de entretela Escócia. Vocês vão cortar os pedaços de tela, umedecer. Vocês vão cortando os pedaços de acordo com a forma. Cada forma tem uma exigência, uma particularidade. Tem algumas formas que dá para você colocar um pedaço de tela bem grande. A diferença da tela para o papel é que você vai passar a cola na forma. E você vai colocando a tela dentro da forma. O importante é que aqui você não deve sobrepor uma tela sobre a outra, porque senão você vai criar calombos na máscara. Essa camada é uma espécie de quebra-cabeça. Você vai encaixando os pedacinhos de tela até completar.
Eu coloquei aqui uma sugestão de 7 camadas, alternando papel e tela, porque eu acho que dessa forma a máscara fica com uma boa espessura, mas vocês podem fazer a quantidade de camadas que preferirem. Lembrando que a última camada é feita com papel craft seco. Depois de concluído o processo de empapelamento, você vai esperar essa máscara secar. Esse processo pode ser um pouquinho demorado, porque o ideal é que essa secagem seja feita ao sol, naturalmente. Se não houver sol, se o tempo não estiver favorável, vocês podem usar outros recursos, como por exemplo, uma luminária com lâmpada quente. Se vocês deixarem uma luminária acesa dessa forma, em uma noite ela seca. E aí vocês já podem começar a levantar a aba da máscara com uma faca e soltando a aba para retirar a máscara da forma. Ela tem que estar bem sequinha para ser retirada. Depois de retirada a máscara da forma, bem sequinha, ela vai estar assim, bem durinha e pronta para a próxima etapa, que, na minha opinião, é a etapa mais divertida, que é o acabamento. Para começar esse processo de acabamento, você vai precisar de tesoura, estilete, pincel batedor ainda, papel jornal, lixas, lixa número 120 para madeira e lixa d'água, que é uma bem fininha. Pincéis de diversos tamanhos, pincéis bem macios, próprios para pintura, tinta acrílica, massa corrida, massa de parede mesmo, misturada num potinho com 2 gotinhas de cola branca, e também um tubinho de cola branca. A primeira coisa a fazer é cortar essa aba que ficou para fora da forma enquanto vocês estavam empapelando. Vocês podem começar cortando com tesoura. Seria bom também delinear todo o contorno da máscara com um lápis, para vocês não cortarem de mais ou de menos. Em algumas partes da máscara, vocês provavelmente vão precisar de um estilete, porque vocês não vão conseguir cortar com a tesoura. Muita atenção ao usar o estilete. Crianças, não façam isso em casa. Mas o estilete, ele é muito bom para cortar essas partes mais curvas, mais fechadinhas. Vocês podem ter uma precisão muito boa. E em seguida, vocês vão abrir os olhos da máscara. Volto a dizer que ajuda muito fazer o desenho, o contorno dos olhos com um lápis também. Que aí vocês podem ir seguindo essa linha. Esse momento é um pouco mais difícil. Tem que ir aos pouquinhos, com bastante atenção. Bom, depois que vocês já abriram os olhos e o nariz também, as narinas, vocês vão reparar que a máscara, ela tá com essa primeira camada solta. Lembram que a primeira camada foi feita sem cola? Então, vocês vão precisar levantar todos esses papeizinhos, essas partes do papel que ficaram sem cola. Vocês vão levantando com uma espátula e vão colando. Vocês não podem deixar esses pedacinhos de papel soltos, porque senão na hora da pintura eles vão estufar.
Agora é o momento de lixar todo o contorno da máscara. Todas essas partes que vocês cortaram com a tesoura e com o estilete, elas precisam ser lixadas. Vocês podem fazer um canudinho com um pedaço de lixa para facilitar o acesso nos espaços menores, como o buraco dos olhos e os buracos do nariz, por exemplo. Isso facilita bastante para lixar. E agora é o momento de fazer o acabamento em todo o contorno da máscara e nos buracos dos olhos e do nariz. Vocês vão cortar pedacinhos de papel jornal e vão colando no contorno. É importante que fique bem lisinho. Vocês vão cortando os pedaços de papel de acordo com o contorno da máscara. Em alguns lugares vocês podem usar papéis maiores. Em outros lugares vocês vão precisar usar papéis menores. Vão batendo sempre e façam isso na máscara inteira, nos olhos. Para fazer o acabamento dos olhos, vocês vão precisar fazer com papéis menores. E alisar bem para não ficar enrugado. Vai ficar dessa forma aqui. Esse acabamento não é só uma questão estética. Ele é importante porque os fiapos que ficam soltos, principalmente nos olhos, podem machucar quando a máscara for colocada no rosto. Bom, e agora é o momento de passar massa corrida. A massa corrida, ela vai entrar em todas as imperfeições da máscara, da superfície da máscara. Mas vocês têm que tomar muito cuidado para não preencher de massa onde não deve ser preenchido. Por exemplo, no meio da boca, em todas essas partes onde tem linhas mais fundas, vocês não passem. Passem só nas superfícies lisas mesmo. E é importante passar com uma espátula, não com a mão. A espátula dá um resultado muito melhor. A massa corrida não demora muito para secar, mas se vocês quiserem adiantar esse processo, vocês podem secar com secador de cabelo. Depois da massa seca, vocês vão lixar. Vocês vão começar com a lixa 120 para madeira, que é a lixa mais grossa. Vocês vão lixando sempre em movimentos circulares. E para terminar, vocês vão usar a lixa d'água, que é uma lixa bem fininha, que vai deixar a máscara bem lisinha. Bom, e depois de lixada, a máscara bem lisinha, ela está pronta para receber uma primeira camada de tinta branca. Essa base de tinta branca é muito importante para que a gente possa perceber as pequenas imperfeições da máscara. Vocês vão perceber que quando ela receber uma primeira camada de tinta branca, todos os pequenos relevos, pequenas fissuras, tudo isso vai saltar. E aí é o momento de fazer pequenas correçõezinhas, como é o caso dessa daqui, ó. Essas são as partes onde eu percebi algumas imperfeições. E aqui em cima disso, eu vou novamente passar a massa corrida, lixar de novo até que ela fique completamente lisinha. Depois disso, seria o momento de colocar o elástico. Esse trabalho é um trabalho direcionado a máscaras teatrais. Então é muito importante que a máscara esteja muito confortável e bem segura no rosto, né? Então esse momento de colocar o elástico também é importante, porque o elástico tem que ficar bem firme. Normalmente o elástico ele passa por cima das orelhas, aqui.
E depois de colocado o elástico, é o momento mais divertido, que é o momento da pintura. É o momento em que vocês vão poder usar toda a criatividade. Lembrando também, uma dica importante sobre a pintura, é que nem sempre a pintura mais chamativa, mais cheia de cores e brilhos, é a melhor pintura para uma máscara teatral. Porque a pintura, ela tem que estar em função da escultura. Então, por exemplo, um exemplo dessa máscara, que é o Homem-Elefante. Normalmente as partes que são afundadas, elas são mais escuras. E as partes que se sobressaem, como por exemplo o nariz, a ponta do nariz, é mais clara. Isso ajuda a reforçar as expressões, a reforçar os volumes e as curvas e as linhas, né? Que são importantes para o jogo do ator. E vocês podem acrescentar também alguns adereços à própria máscara. Essa, por exemplo, ganhou um corpo de palha. E é a mesma onça que a gente usou de exemplo durante o processo. Aqui vocês têm o antes e o depois. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Foi uma breve apresentação do processo de confecção, que é um processo longo, é um processo trabalhoso, mas muito prazeroso. E eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, ou algum comentário, acrescentar alguma informação, vocês podem deixar nos comentários, que assim que eu puder eu respondo.